sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Sejam todos muito bem-vindos a ONTV Brasil 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Como estão, meus irmãos? Aqui tudo na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos imensamente pela sua participação, pela sua audiência, pelos compartilhamentos da nossa programação, em que você aqui conosco também é um missionário nesse cumprimento do Ide, pregai o Evangelho a todas as nações. Os nossos irmãos têm acesso a ONTV Brasil através do www.ontv24horas.com.br, acessando do seu computador, do seu celular, TV Smart, onde quer que você tenha acesso à internet, você pode estar conosco. Temos também o nosso aplicativo da nossa TV na Play Store, em que você pode pesquisar ONTV 24 horas. Baixar o nosso aplicativo e ficar ligadinho então na nossa programação o dia todo, sempre, não é mesmo, meus queridos? Mas também através do nosso endereço eletrônico www.ontv24horas.com.br. Você acessando lá, você terá acesso à nossa plataforma digital, a nossa televisão, com toda a nossa programação gratuita para você. Também, esporadicamente, compartilhamos nas redes sociais. Estamos sempre juntos, meus queridos. Esse é o programa Tempo de Preparação. E como nós precisamos, principalmente tendo em vista a ordem dos fatos, como as coisas vêm se sucedendo nas nossas vidas, nós estarmos cada vez mais
preparados, meus queridos, no que se refere a todas as coisas já previstas, estabelecidas, profecias bíblicas, não é mesmo? Em que todos nós temos acesso a tudo isso e vem se concretizando através das gerações, entre nós também, em que observamos cada vez mais a necessidade de estarmos preparados para todas estas coisas, porque Deus, o nosso Deus, esse Deus que cuida, não é mesmo? Está sempre ao nosso lado, no seu Santo Espírito para nos orientar, para nos dar livramento, proteção, estratégia divina para as nossas vidas. Também é boca de Deus as Escrituras Sagradas, em que toda é inspirada por Deus com orientações muito importantes para as nossas vidas, tais como a que nós vamos conversar no dia de hoje, essa necessidade, meu irmão, que todos nós temos observado nas nossas vidas e num contexto geral também, esse anseio, essa busca, até que desenvolve uma certa ansiedade em que as pessoas vêm buscando cada vez mais uma mudança nas suas vidas, uma vida com sentido, muito diferente do que nós temos observado na sociedade, nas famílias, dentro da sua casa. Quantas coisas nós vemos acontecendo e vem nos deixando impactados, né? Em decorrência de tantas informações. Mas essa mudança, meus irmãos, que todos nós sonhamos, almejamos, queremos, buscamos para o mundo, começa a partir de cada um de nós, não é mesmo? É essa mudança que nós queremos ver no mundo que precisa ser determinada, estabelecida a partir de você, a partir de mim e a partir de você. Se nós vivemos em um mundo que nos causa estranheza, para muitos até angústia, tristeza, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tantas coisas que as pessoas, né, vêm somatizando nas suas vidas e até ficando doentes. Se todas estas coisas que vêm nos causando tantos prejuízos de ordem emocional, física e principalmente espiritual no que se refere à ingratidão, à traição, à injustiça, à quebra de lealdade dentro das famílias, nos nossos relacionamentos, dentro da sua igreja. Quantas notícias temos visto, não é mesmo, meus irmãos? De quebra de organizações religiosas, tanta coisa, tanta inveja, tanta puxada de tapete, no seu trabalho, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. E esse emaranhado de circunstâncias vão realmente nos deixando um tanto cansados diante de todas essas coisas. E nós, a cada dia, temos a chance de um recomeço, não é mesmo? Um recomeço, recomeçar, começar de novo. Então, a nossa mensagem de hoje é de cunho informativo de como nós podemos realmente ter êxito nessa mudança do mundo, nestas circunstâncias que vêm afligindo tantos corações de todos nós, nós que temos família, nós que fizemos parte de um sistema, como nós podemos realmente ver essa mudança tão necessária que o mundo vem carecendo como um todo. E nós observamos que Deus, como sempre, tem a resposta. Deus nos dá o caminho, a rota certeira para o êxito de todas estas coisas, para que nós possamos realmente ter um sentido,
nas nossas vidas. O caminho para aqueles que se veem perdidos, com a verdade absoluta que nós temos apenas através do nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, nesse conceito, né, nessa expressão, nessa informação tripartida, em 3 partes: o caminho, a verdade e a vida. O caminho para aqueles que estão desorientados, precisando de ajuste, a verdade que nós buscamos alcançar, que é absoluta e que vem apenas da boca de Deus, porque as nossas verdades, enquanto pessoas, são relativas de acordo com as experiências de cada um. Mas a verdade de Deus, ela é imutável, permanente, absoluta para toda qualquer circunstância ou pessoa, para que nós venhamos a desenvolver, a compreender o sentido da nossa vida. E tudo isso nós vamos observar hoje através dessa reflexão, porque nós precisamos, meus irmãos, estarmos cada vez mais preparados diante de todas as adversidades dessa vida. Então, veja que a mudança que nós buscamos ver no outro, que nós buscamos ver na sociedade, que nós buscamos ver no sistema, essa mudança que você enxerga necessária dentro da tua casa, do teu lar, no teu relacionamento romântico, afetivo ou fraternal, ou com os teus filhos, ou no teu trabalho, de um modo geral, em relação à vida, em relação a si mesmo. Tudo isso nós só vamos conseguir ver essa mudança do mundo observando que a mudança começa em cada um de nós. A mudança que você quer ver no mundo começa em você, em que todos nós somos parte, né, de um grande corpo. Nós todos somos parte de um grande corpo de Cristo, como membros em que todos precisam estar em perfeito funcionamento para que tudo seja realmente funcional e tenha êxito em todas as coisas. Em relação à sociedade, nós somos parte da sociedade, cada um de nós. Então nós precisamos andar em harmonia, com propósito, para que a sociedade dê certo. Dentro da sua família, todos são parte, não é mesmo, dessa unidade familiar em que cada um tem o seu papel. Tudo tem que fluir perfeitamente para que tudo esteja bem. Então, veja que todas as mudanças, o que venha estar realmente preocupando você, deixando você muitas vezes triste, ansioso, vivendo uma depressão em decorrência de coisas do passado, uma ansiedade em relação às coisas do futuro, tudo que envolve o mundo num contexto geral e a tudo que nós pertencemos e buscamos uma mudança significativa de todas essas coisas, começa em você. Começa em cada um de nós. E Deus tem esta orientação para as nossas vidas? Sim, tem, e basta que nós possamos ir em busca da sua palavra, do conhecimento de Deus para as nossas vidas, ir em busca de Deus, do conhecimento das Escrituras Sagradas, dessa conexão com Deus, desta comunhão com Deus, para que nós possamos ter estratégia divina, entendimento, discernimento, e então o próximo passo é obedecer. Se cada um de nós, tendo entendimento das orientações do Eterno, do Altíssimo, e cada um fizer a sua parte, nessa engrenagem que é a vida, tudo irá funcionar perfeitamente. Nós poderemos ver então a mudança necessária que nós buscamos, almejamos para as nossas vidas. Eu convido a todos hoje neste programa, tempo de preparação, e como isso é verdade, meus irmãos, nós precisamos ir em busca desse treinamento, dessa preparação, como soldados de Cristo, como servos do Senhor,
a serviço do reino do Altíssimo, para que nós possamos ter êxito nas nossas vidas. Então, nós observamos no livro 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, veja o que diz as Escrituras Sagradas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então veja, ter essa compreensão de que tudo que você viveu até hoje não faz mais parte da sua vida. Você não pertence mais ao seu passado, aos seus erros, a tudo que veio sendo construído na sua vida e que hoje você se vê, talvez, uma pessoa fracassada no seu trabalho, no seu relacionamento, em relação a tudo na sua vida. Deus nos afirma que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então veja, meus irmãos, que nós precisamos estar preparados para esta conversa. Estar em Cristo. O que é estar em Cristo? O que é essa busca de nos assemelharmos ao Messias em relação a todas as coisas na nossa vida, em que tudo se faz novo, e então Deus vai nos habilitando, Deus vai nos preparando para entregar todas as bênçãos e vitórias que Deus já tem reservado para cada um de nós. Mas podemos compreender e chegar à conclusão que algo também depende da gente, exclusivamente da gente nesse processo, querer estar em Cristo, ir em busca do Messias, do entendimento da sua palavra, do seu trabalho missionário, do plano de redenção da humanidade, para que tudo isso que vem afligindo os nossos corações, causando esse desconforto emocional, psicológico e muitas vezes até físico, somente em Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós vamos conseguir essa mudança, e que essa mudança que nós buscamos ver no todo depende de cada um de nós fazermos a nossa parte, meus irmãos. Cada um fazendo a sua parte. Ainda, no livro de Marcos, no capítulo 11, nos versos 22, 23 e 24, Jesus diz: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Veja que a fé, meus irmãos, é algo que nós precisamos desenvolver em nós. A partir do momento que nós, como criaturas deste mundo, resolvemos assumir a nossa condição de filhos de Deus, abandonar apenas a condição de criatura de Deus e nos tornarmos filhos de Deus através do plano da redenção da nova aliança, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, em nome do nosso único mediador, em nome do Messias. Então, veja que nós temos, através da graça do nosso Deus, a possibilidade de mudança.
de mudança na sua vida, nessa vida sem sentido, nessa vida que você olha para trás e muitas vezes observa que tudo que construiu virou ruínas. Que você não tem sequer um legado de honra, como um vaso de honra diante de Deus, para deixar aqueles que você mais ama. Essa prosperidade espiritual, esse sucesso espiritual envolve o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso posicionamento, e que essa é a herança verdadeira e nós somos capazes de ser o exemplo àqueles que nós mais amamos. E quando as pessoas chegam à conclusão de tudo isso, com certeza, não é mesmo, meus irmãos? Vemos declarações do tipo: vou vivendo um dia de cada vez, vou vivendo da forma que é possível que eu viva, estou infeliz, estou doente, estou sozinho, estou sem forças, não tenho um plano para a minha vida no porvir dos meus dias. Mas veja que, por mais que você esteja nessa condição, sem um plano para a sua vida, para a sua existência, você poder dizer que valeu a pena e você está deixando um legado para as pessoas que você mais ama nesse mundo, não é mesmo? Se você não tem um plano, saiba que Deus já tem um plano para a sua vida. E não é qualquer plano que você sequer possa imaginar, porque a palavra diz que nós não podemos, não temos a condição sequer de imaginar o que Deus tem reservado para cada um de nós. Diante da imensidão das possibilidades, em um mundo repleto de tudo que é bom e pronto para alcançar, como o nosso Deus, o nosso Pai, busca entregar na mão dos seus filhos. Mas você observa que dentro da sua casa, muitas vezes, ou como muitos não admitem que ocorra dentro da sua casa, na casa do irmãozinho que você conhece, não é mesmo? Muitas vezes, por mais que um pai, uma mãe, um responsável queira e tenha planos formidáveis para a vida dos seus filhos, não é sempre que estes filhos estão prontos para essa conversa. Há uma queda de braço extraordinário entre isso observando dentro dos nossos lares, não é mesmo? E vemos tanto isso acontecer aqui na matéria, na carne. Imaginemos nós no plano espiritual. Muitas vezes, como pai, como mãe, como responsável por alguém que você mais ama aqui nesse mundo, você já viveu tanta coisa e tem uma experiência que vem de cima, não é mesmo? Que você já consegue compreender, prever determinadas coisas e você busca estar acolhendo, estar próximo daquele ser humano, mas aquele ser humano ainda não está pronto para esta conversa. Este ser humano que você mais ama, muitas vezes rejeita a você, a sua experiência de vida, a toda a intenção positiva que você vem, muitas vezes, juntando forças durante a sua vida para buscar orientar e que aquele ser humano pudesse obedecer para ter êxito e sucesso na sua vida, não andar pelos caminhos que muitas vezes aquele que já tem um tempo maior de experiência de vida já compreendeu, já pegou o código, a chave dessas coisas e busca falar para que aquele filho, aquela filha, ou muitas vezes um marido, uma esposa, um colega de trabalho,
né, que ainda está, de certa forma, cru, de certa forma, incapacitado, seja intelectualmente, seja em decorrência de experiência de vida, muitas vezes tudo que você fala é desconsiderado. Você imagina que isso que acontece dentro de cada lar, nós observamos, imaginemos nós agora como filhos de um Deus de imensa sabedoria, entendimento, Criador de todas as coisas, conhecedor do ontem, do hoje e do nosso futuro. Tem realmente orientações tão preciosas para as nossas vidas. E vem e diz para mim e para você qual o caminho a seguir, qual é a verdade para que você tenha sentido na sua vida. E nós simplesmente fechamos os olhos, os ouvidos e desconsideramos tudo isso e vamos vivendo a nossa vida do nosso jeito, achando que temos condição necessária de levar o mundo das costas. Ou como desde a época do pecado original, em que aquele casal entendeu que poderia ser capaz, né, de ser conhecedor do bem e do mal, e lidar com tudo isso e ser justo, enfim, compreender as coisas deste mundo, nós precisamos primeiro reconhecer a nossa fragilidade, o quanto somos fracos, incapazes, inocentes, imaturos, nesse processo de evolução nas nossas vidas. E isso leva muito tempo, meus irmãos. Requer uma preparação extraordinária, um querer que todas estas coisas aconteçam na sua vida. Você quer essa mudança na sua vida? Você já está cansado de viver o mesmo do mesmo, fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados insatisfatórios, tristes, que você vê acontecer com você, ou que muitas vezes nós observamos nas famílias, que é algo que passa de uma geração para outra geração. Não é assim que funciona? Quantas coisas nós observamos que ocorreu com o vovô e a vovó. Então, os pais, vivendo naquele sistema, não romperam com esses antigos paradigmas e apenas vêm reproduzindo isso nas suas vidas, subjugando filhos, e esses filhos estão reproduzindo isso nas suas vidas. E nós já sabemos o final dessa história, desde muito tempo. Não é chegada a hora de você poder olhar para você, compreender o seu potencial. Você não está aqui ao acaso. Se você não tem um plano para a sua vida, se você fez tudo errado até hoje, se você está vivendo uma vida profissional, amorosa, familiar, infeliz, não é o que você realmente esperou para você. Então, está na hora de você compreender que você não está preparado para tudo isso e que precisa de Deus para que Deus te capacite para arrumar a casa, como se diz, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua saúde, o seu trabalho, os seus relacionamentos, e então seguir uma rota tranquila, o caminho certo, porque nós temos o caminho. Para todos que possam estar vivendo em dúvida, confusão, arrependimentos, nós temos o caminho, nós temos uma referência de como nós devemos seguir os nossos dias. Mas não sabemos o que é certo, o que é errado, cada um quer mais ter razão diante de tudo, não é mesmo? Fazer com que as suas verdades relativas sejam estabelecidas, calma. Como um exemplo que eu vi há algum tempo, em que um casal vivia brigando sobre tudo, não é mesmo? Então eles começaram a ir para a igreja e foram falar com a pastora, né? E explicaram essa situação.
Ele diz que tem razão, eu acho que eu tenho razão, e etc e tal. Então, foi orientado o seguinte: a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas, inspirada diretamente da boca, do coração de Deus para as nossas vidas. Cada vez que vocês tiverem uma dúvida, está dividindo opiniões, dividindo corações, dividindo o casal, afastando pessoas. Vocês sentem um à frente do outro, abram as escrituras sagradas, busquem a resposta, porque tudo está aqui, e obedeçam. Venham agir de acordo com a orientação de Deus para a vida de vocês. Passado alguns dias, o casal retorna ao culto, né, do fim de semana, e muito felizes foram falar com a pastora e disseram que desde o momento que eles aceitaram essa mudança, começaram a agir dessa forma e ir buscar orientação, opinião de quem interessa, que é Deus para as nossas vidas, não é mesmo? Nunca mais haviam discutido. Até foi engraçado o primeiro momento que isso aconteceu, não é mesmo? O esposo disse uma coisa, a esposa disse outra, então começou aquela conversa mais acirrada e ambos disseram, vamos achar a resposta. Pesquisaram, foram até a fonte de água viva. Quem bebe dessa água não sente mais sede. Encontraram a resposta, se olharam, se abraçaram, sorriram e resolveram o mais importante: obedecer o que dizia a palavra e não a opinião de um ou de outro. Nunca mais se ouviu que discutiram. Então veja, meus queridos, a importância de nós termos uma orientação segura, certeira para os nossos dias. E isso, para quem é sozinho, por exemplo, o que ocorre? Muitas vezes você tem que tomar uma decisão na sua vida. Como que você vai tomar uma decisão na sua vida, da ordem que for? Pode ser afetiva, profissional, familiar, não é mesmo? Sem seguir a orientação correta, o caminho certo, com a verdade absoluta de alguém que sabe de todas as coisas do futuro. Como que se pode tomar uma decisão sem conversar com Deus? Ser em busca do conhecimento da sua palavra e o mais importante, obedecer, porque muitas vezes você verá e terá respostas de Deus ou do seu Santo Espírito na sua vida e não será, na maioria das vezes, em um mundo corrompido como vivemos, não será exatamente aquela resposta que nós esperávamos. E saber compreender que nós precisamos obedecer a orientação que vem de Deus, ter fé, sermos justificados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, é o correto a fazer. E o resultado de todas essas coisas, muitas vezes, não vem de imediato. Não vem de imediato. O tempo nos mostra, e assim vem sendo através das gerações, que seguir a orientação de Deus nos mantém em segurança, nos mantém em paz. Essa paz que excede, muitas vezes, o entendimento que as pessoas têm acerca das coisas. Não é assim que funciona, meus queridos. Isso é o que nós vemos acontecendo sempre, a importância para nós que buscamos alcançar vitórias. Vitórias. Existem pessoas que distorcem muito o sentido disso, dependendo de doutrinas ou de objetivos, não é mesmo? De determinadas organizações religiosas CNPJ que pertencem e por razões que não vêm ao caso, mas todos nós, em Deus, em Cristo, somos vitoriosos.
Você busca ser vitorioso, ter vitória. Por exemplo, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida afetiva. Você busca ser uma pessoa que tenha vitória como dirigente de um núcleo familiar, pai, mãe, responsável, pessoas que dependem de você. É isso que você busca. Você busca ter vitória no seu trabalho em decorrência de todo o esforço, de todo o preparo, de toda a capacitação, de todo o estudo, de todo o comprometimento que você desenvolveu durante muito tempo até chegar ao momento de ter resultados profissionais na sua vida e você quer vitória. E essa vitória, meus irmãos, que nós todos temos a capacidade de usufruir e erguer a taça da vitória em relação a todas essas coisas, nós só conseguimos com base na obediência à palavra de Deus para as nossas vidas, nos tornando novas criaturas. Quando nós observamos a passagem bíblica de hoje que fala nessa mudança, pessoas não irão mais te reconhecer ou associar a tua conduta, a tua postura, o teu falar, o teu agir com o ser humano que você foi em outros tempos. Porque realmente você se torna um novo ser humano. Você abandona tantas coisas que fizeram com que você chegasse até um determinado momento e observasse que não construiu nada de realmente importante na sua vida. Muitas vezes as pessoas têm apenas dinheiro. Apenas dinheiro. Alguns muito dinheiro. Mas isso lhes traz inclusive um vazio existencial gigantesco quando observam que todo o dinheiro do mundo não é capaz de comprar, vamos dizer assim, a sua paz. Não é capaz todo o dinheiro do mundo de resgatar todo o tempo que você deixou de conviver, abraçar, estar ao lado, ter um filho no colo. E todo o dinheiro do mundo não será capaz de fazer com que você tenha alguém que tenha desenvolvido um amor sincero, digno da sua confiança ao seu lado. Então, muitas pessoas olham para as suas vidas e acumularam muitos tesouros. Mas o tesouro verdadeiro é onde está nosso coração. Nossa vida é o que vale muito a pena em relação a todo esse contexto do que nós já conversamos até agora. É o que você é a sua essência, o que você construiu, que se observa na sua honra, no seu caráter, no respeito que você tem pelo outro, em tudo que depende de você e que você então construiu e construiu muito bem. E que isso vem sendo um exemplo entre todos aqueles que fazem parte da tua vida, ou que observam você mesmo que de longe, e conseguem entender que você é diferente. É essa diferença, é essa mudança que soma tudo que é bom de mim, do meu ser humano, com tudo que é bom de você, que é um outro ser humano, que é tudo de bom que soma com as pessoas que estão na sua casa, que você reflete, não é mesmo? E vai transformando os ambientes, então tudo vai se tornando bom e semelhante. Semelhante ao que importa, a Cristo, ao coração de Cristo, a atitude que Cristo teria diante dessa circunstância que você está vivendo hoje, por exemplo, agora, e está tirando a sua paz, a sua alegria. Então veja que ter fé em Deus
E somente em Deus faz uma diferença gigantesca nas nossas vidas. Muitas pessoas às vezes perdem o foco, se distanciam da verdade, porque se a verdade está em Cristo, não é mesmo? Tudo que nós nos apegamos e muitas vezes por longas datas em vãs filosofias de enciclopédias, não é mesmo? De cabeceira. É muito importante muitas vezes você ter uma cultura geral em relação a todas as coisas. Eu particularmente sou uma pessoa muito curiosa, muito curiosa. Então, para quem tem essa natureza como a minha, de ser uma pessoa curiosa, ir em busca do saber um leque mais amplo, tem que ter um cuidado maior, porque as pessoas têm que cuidar para que não se deixem contaminar com todas essas coisas. Eu estava, como curiosa que sou, estava vendo estes dias um, um documentário sobre igrejas que cultuam a Satanás. Então, observando o templo, observando pessoas muito estudadas, algumas com poder de convencimento gigantesco. E nós observamos quando lemos e vemos estas coisas, e tem que ter, então, tem que ser algo apurado, entendem, meus irmãos? Ter esse entendimento em relação a isso também. A forma de olhar tudo isso. Então, observando em decorrência de umas reportagens que eu havia encontrado na internet, fui ver do que se tratava. E eu digo a vocês, eu sei a intenção de tudo aquilo ali, o que vai acontecer, como será o proceder e o resultado de todas essas coisas. Mas eu digo a vocês, e até comentei com uma pessoa conhecida, se alguém que não é firme na palavra de Deus, que não é tocado pelo Espírito Santo, nosso Senhor, que não está em comunhão com Deus e irmãos do mesmo propósito, e cai de paraquedas numa situação daquela ali, em que você chega, você observa, nestes tempos, que não existe um estacionamento melhor organizado que aquele. Não existe dependências mais limpas, bonitas e bem decoradas do que aquelas. Há um atendimento, uma educação gigantesca a todos que chegam durante os eventos, os cultos, não sei como chamam, e no momento em que vão se despedir das pessoas. Há um preparo intelectual gigantesco em que nós observamos uma oratória e um conhecimento, inclusive, muito maior em relação às escrituras sagradas nestes lugares. Claro que tudo se utilizando disso, mas com um viés para o satanismo. E então eu fiquei me imaginando num lugar daquele, vendo todas estas coisas, observando, não é mesmo? Então você vê que é algo gigantesco ao nosso redor, meus irmãos. Pessoas que estão cultuando tudo isso, estas práticas, e nós vemos cada vez mais se estabelecendo na nossa sociedade. Vivemos em um Estado democrático de direito, com liberdade religiosa e de culto também, em que essas manifestações, enfim, de cunho religioso, sendo pacíficas, são livres, não é mesmo? Com certeza, todo aquele ambiente que vi, através do documentário, com certeza deve estar devidamente legalizado.
que você observe uma estrutura gigantesca, e algo que mais me chamou a atenção, que o nível intelectual daquelas pessoas, a postura educada em que todos eram tratados de forma até carinhosa, doce, e algo que é relevante de consignar, não pedem dinheiro para as pessoas. Então você observa, fazendo um comparativo, e é esse ponto que eu chego, observando aquilo ali, que é algo para mim é muito esquisito, muito fora da minha realidade, não é mesmo? E só frequento igreja, mas eu fiquei observando o tempo, questão estrutura física, né, os participantes, tudo isso que nós já conversamos, e eu fiquei observando. E isso não me atrai pelas razões da minha fé, não é mesmo? Mas se pessoas, criaturas do mundo, que ainda não tomaram posse da sua condição de filhos de Deus, adentrarem no espaço daquele, muitas vezes oriundas de realidades devastadoras de ordem emocional, familiar, afetivo, e forem acolhidos por aquele ambiente, por aquelas pessoas, serão doutrinadas com certeza e defensores do diabo aqui na Terra, a serviço dele. Em contrapartida, nas igrejas que nós vemos, em que todos são livres, não é mesmo? E se sentem bem da forma que se sentem, né? Enfim, nós observamos locais, posturas, tantos escândalos envolvendo religiosos de forma extraordinária que parece que o diabo nem precisa trabalhar, não é mesmo? Em determinadas igrejas para que aquilo lá seja a verdadeira representação dos infernos. Então, esse cuidado, meus irmãos, que nós estamos mais atentos, essa preparação nestes tempos em que Jesus está às portas, é muito importante, porque você na sua vida, provavelmente tem alguém que dependa de você. Você é responsável por esse ser humano por mais algum tempo, para o resto da vida, enfim. Pessoas que fazem parte do seu dia, ou você é responsável por por algum relacionamento, você é parte disso, não é mesmo? E quando a palavra diz que nós não devemos deixar brechas para o inimigo, é exatamente em relação a todas essas coisas. Primeiro se normaliza aquilo que possa constranger ou violar determinados princípios e valores pré-estabelecidos na sociedade. Então eles buscam normalizar todas essas outras coisas no mundo. Posterior a isso, se ninguém grita, se ninguém se opõe, se ninguém barra, se ninguém faz nada como nós temos visto, né, no mundo, não é mesmo? O silêncio dos bons. Ninguém se manifesta. Todo mundo está inerte. Posterior à normalização, vem a criminalização daqueles que discordarem daquilo que até então ninguém gritou. Então vem o sistema e criminaliza. Se você até hoje não disse nada e agora tudo se estabeleceu esse novo normal, então agora aceite, não reclame, não venha constranger agora o amiguinho que está agindo dessa forma. Por isso que nós observamos que no mundo praticamente todas as coisas são permitidas, mas ao cristão nem tudo convém, exatamente por todas estas coisas. Não é mesmo? E isso nós vemos ocorrendo em várias partes do mundo. Existem lugares no mundo em que você portar uma Bíblia é crime,
passível de condenação, mesmo? Em que você se reunir na sua casa com a sua família, ao redor de uma mesa, estar em oração, se você for denunciado, não é mesmo? Se pessoas, o sistema ficar sabendo que isso está acontecendo, você será condenado. Coreia do Norte, pessoas são enviadas para campos de concentração. 6 meses, 1 ano, a família é afastada. Tem um caso que me chamou muito a atenção, já faz um tempinho, em que um casal tinha um bebê de 2 anos e encontraram uma Bíblia. O casal era cristão. Então, além da condenação do casal, não me recordo qual foi, parece que o homem foi para campos de concentração, não me recordo o que ocorreu com a esposa. Mas o bebê de 2 anos foi retirado do núcleo familiar e assumido pelo Estado. Foi tirado. Como são enviados para treinamento, para exército, para ser treinado pelo sistema, fazer parte de tudo aquilo lá. E não seria mais possível que ele voltasse a conviver com aquela mãe, com aquele pai, quando possível, porque esse bebê teria que agora ser avaliado e criado em um novo ambiente, porque eles têm o entendimento que essa criança possa ter sido influenciada pelo que ouviu com 2 aninhos, pelo que ouviu, ou inclusive pela forma que vivia um casal. Não sendo isso interessante ao sistema, coisas dessa natureza acontecem no nosso mundo, meus irmãos. E por isso nós precisamos ficar muito atentos. E nós não podemos deixar de ir em busca de Deus. Esse é o passo. Muitas pessoas às vezes pensam e estão na seguinte condição: estou fraco, destruído, não tenho forças para nada, não sei o que eu quero para minha vida. Estou aqui há dias, há semanas, há meses, há anos na minha vida. Não tenho um objetivo certo do que quero para mim. Estou vivendo. A gente ouve muito isso. Quando você pergunta certas coisas para determinadas pessoas e elas te dizem assim: eu vivo hoje, não tenho nada planejado para amanhã. É esse o caso. Fiquemos atentos a tudo isso. Pessoas que estão vivendo as 24 horas do dia de hoje, muitas vezes não é nada produtivo, apenas existiram, cumpriram os seus afazeres, mas eles não têm um plano sequer para o dia de amanhã. Muito menos um projeto de vida, algo que se observe, minha vida tem sentido porque eu tenho uma missão nessa terra. Tenho algo a desenvolver. Tenho algo a fazer. Minha vida tem sentido, sou feliz por isso. Tem dificuldades? Óbvio que tem. Tem desafios? Muitos. Mas existe um alvo em que as pessoas se motivam todos os dias e vão em busca de alcançar porque tem esperança. Através da palavra de Deus nas nossas vidas é que nós vamos desenvolvendo essa confiança, essa fé e essa esperança no futuro. Se isso não acontece com você, meu irmão, pode ter certeza que algo está errado no seu íntimo, no seu emocional, na sua vida. Na grande maioria das vezes é de ordem emocional em relação às pessoas de curto trajeto. Dentro da casa, o que eu quero dizer com isso? Família, marido, esposa, filhos. O problema está aí mal resolvido. E isso acaba amarrando você. Isso acaba desmotivando você. Em que as coisas não estão funcionando, então você pensa:
que eu vou fazer para mudar essa situação? O que nós estamos conversando desde o início deste programa hoje, tempo de preparação. A mudança que você quer que ocorra ao seu redor, desde que seja no seu núcleo familiar, dentro da sua casa, toda mudança que você quer que ocorra no mundo, ela começa em você. Você precisa compreender isso. Se você continuar agindo da mesma forma, você continuará tendo os mesmos resultados. Se você está insatisfeito, frustrado, triste, infeliz, sua vida não tem sentido, em decorrência da forma que você vem agindo até hoje, você é um sobrevivente a todas essas coisas. Algo te trouxe até aqui. Mas hoje você talvez não encontre mais aquilo que fez com que você tivesse força para chegar até aqui. A tua esperança está muito desgastada. Então veja que essa mudança que você precisa em você se tornar uma nova criatura, você só consegue, meu irmão, independentemente da tua condição. Muitas vezes você pode ser usuário de algum entorpecente, ter algum vício. Você pode viver uma vida desregrada, em más companhias. Todas essas coisas que nós já sabemos. Frutos de emoções humanas e das coisas desse mundo. E você já está no limite. Você está no limite do aceitável. Mas a sua frustração interna é tão gigantesca que algo já aconteceu com você. Você se calou. Você se conformou diante dos outros. Dentro de você o negócio está aqui, ó. A engrenagem está toda. Você está ruminando a situação. Mas diante dos outros você busca passar uma serenidade que está tudo bem. Porque você já se conformou com a situação. Porque na verdade você está se sentindo fraco. Mas é esse desconforto que eu digo de verdade, não aquilo que você maquia para os outros. Esse desconforto de você consigo mesmo. É o Espírito Santo gritando na sua volta que você precisa fazer alguma coisa. E o que você precisa fazer é compreender que você precisa determinar a rota. Mudar, se for o caso, ajustar a rota. Que você precisa estar estabelecido na verdade. Porque nada é possível de se conseguir e permanecer na mentira. Pode ser algum tempo, a mentira gerar alguns frutos, né, em relação a isso, mas nós estamos falando de algo muito mais profundo. Nós estamos falando do sentido da vida em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em relação a tudo que está ao nosso redor. A mudança que nós buscamos em relação a tudo, toda essa injustiça que você pensa que está suportando, toda a ingratidão que você pensa que está suportando, que chega a causar até uma dor física, em decorrência das traições, das mentiras, da quebra de lealdade, dessa injustiça, dessa ingratidão profunda, e você já vem carregando, essa bagagem está pesada, e está na hora, meu irmão. Está na hora de você largar isso. Tomar realmente uma decisão, a mais importante na sua vida. É não abandonar você. Não pode você se abandonar, entregar os pontos, entregar as rédeas da sua vida, do seu emocional, do seu coração,
nas mãos de quem quer que seja. Eu tenho exemplos de que algo muito sério ocorre. As pessoas não morrem tão fácil como a gente imagina. Muitos estão vivendo esperando a morte chegar. Meu irmão, isso pode levar tanto tempo. Principalmente como você não faz nada que possa causar algum risco real para sua vida, porque você não tem ânimo nem para sair de casa, para fazer nada mais, provavelmente, vivendo dessa forma, você vai, claro, morrendo por dentro. A sua vida vai ficando cinzenta. Você vai abandonando a cor das coisas, nada tem sentido. Quando a pessoa está vivendo diferente disso, consegue observar a luz, as cores do mundo. O quanto é interessante o barulho ao nosso redor, o mundo em funcionamento, todas as coisas. Quando se está vivendo dessa outra forma, o objetivo é realmente não ouvir mais nada, não querer conviver, não ter, desenvolver relacionamentos de qualquer natureza. Você só quer cumprir aquilo que é capaz de te fazer sobreviver. Então, as pessoas hoje em dia no mundo, a gente nota como se diz, declarações dessa natureza. A gente nota muitas declarações dessa natureza. E as pessoas dizem, estou vivendo um dia de cada vez, estou sobrevivendo. Amanhã, depois a gente vê o que vai dar. É assim que funciona? Há um desamor, há um descaso, há uma insensibilidade, há quebras afetivas, pessoas que já decidiram, inclusive, e de forma pontual, não se envolverem emocionalmente com mais ninguém. E quando eu digo isso, é em relação a tudo. Afetivamente, em relação a relacionamentos românticos, né? Casamentos, família, filhos, amigos, pessoas já fecharam a porta. Esperando o quê? A morte chegar, meu irmão? Então veja que a palavra de hoje, em relação a todas estas coisas, uma das coisas mais importantes que nós precisamos comentar sobre tudo isso é que estas pessoas que hoje estão me ouvindo e que chegaram a essa conclusão, em relação a tudo que nós já falamos, estão paralisadas, porque estão enxergando ao seu redor como se estivesse tudo ruindo, não acreditam mais em nada e o sistema já as engoliu. São as pessoas mais inteligentes. Pessoas que não têm um desenvolvimento intelectual muito importante ou que vivem de forma superficial, estão desatentos a todas essas coisas e não sofrem. Agora, pessoas inteligentes, sensíveis e que são capazes de sentir a dor do mundo, o grito do silêncio daqueles que já se calaram, são as pessoas mais inteligentes com quem eu estou falando hoje. Razão pela qual eu digo a você, é uma das pessoas mais inteligentes. Você está acima da média. Não desista de você, porque você é capaz de fazer a diferença nesse mundo. E se você quer um mundo diferente, em que tudo isso que fica borbulhando no teu coração, que você sabe que existe, mas não acredita mais, é capaz de acontecer sim, mas primeiro tem que vir de você. E só encontramos força em relação a todas essas coisas em Deus.
Nós só conseguimos estabelecer o caminho através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só vamos ter acesso à verdade e fazer que ela se estabeleça através do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias. Nós só vamos encontrar o sentido da vida e tocar o coração das pessoas para que elas também descubram que a sua vida tem sentido e que possam viver o extraordinário nos seus dias através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de preparação, meus irmãos. A palavra, as profecias nos resguardam momentos em que passaremos por grandes tribulações. São aqueles, os mais fortes, os mais inteligentes, sábios e mansos, conectados com Deus, com o seu Santo Espírito, que vão conseguir sobreviver a todas estas coisas e resgatar pessoas em meio a tudo isso. Então veja que você tem um papel ainda muito importante para a humanidade. E o convite de hoje, diretamente de Deus para a sua vida, porque eu não estou falando isso ao acaso, é para você. Que você não desista da sua vida. E a partir do momento que você se torna uma nova criatura, em resgate a tudo aquilo que você já acredita no seu coração. Já acredita. Nós juntos poderemos sim conseguir mudar o mundo e todas estas coisas que estão indo ladeira abaixo. E veja que, como diz a palavra, quando nós estamos em Deus, com Cristo, nós estamos acima da cabeça dos nossos inimigos. É como se o mal estivesse ao nosso derredor, procurando para nos aniquilar. Mas nós estamos no abrigo do Altíssimo, acima da cabeça dos nossos inimigos. E eles estão aqui, buscando, não é mesmo? Nos destruir. E nós estamos protegidos na palavra do Senhor diante de qualquer circunstância, meus queridos. Veja a importância de nós termos comunhão com Deus, como eu hoje estou falando, especificamente com pessoas que são muito inteligentes. Porque se estão vivendo assim, é porque têm uma inteligência acima da média. Só estão cansados. Não é mesmo? E Cristo vem para resgatar a todos nós. Por que chamamos o Messias de Salvador? Porque ele salva a mim, ele salva você todo dia. Ocorre que muitas pessoas se afastam disso. Mas isso está em constante, não é mesmo? Constantemente à nossa disposição. E nós termos, meus irmãos, essa comunhão com Deus nas nossas vidas, ir em busca do nosso Senhor, é que nos traz a clareza, o discernimento necessário para seguirmos em frente. Então, eu gostaria de convidar a todos para chamar Deus para esta conversa, o melhor direcionamento, Senhor, das nossas vidas, Pai. Hoje estamos aqui, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua mensagem da cruz, pelo nosso resgate, Pai. Na graça do Senhor, na sua misericórdia, porque muitos dos nossos irmãos já estão cansados. Desacreditaram das coisas desse mundo, não acreditam mais no amor, não acreditam nos relacionamentos, para que todos possam desenvolver nos seus corações. E assim, nesse mundo, pessoas no mesmo propósito serão dignas da sua confiança. Pessoas que também estão nessa busca, e o Senhor, meu Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo,
nos aproxima e nos reúne. Por isso estamos aqui, meu Deus, para a sua glória, em busca do conhecimento da tua palavra nesse tempo de preparação nas nossas vidas, meu Deus. Precisamos ser acolhidos, precisamos estar resguardados em Ti, Senhor, o nosso refúgio no dia da angústia. Ampara, meu Deus, os corações aflitos, irmãos que estão sofrendo nesse momento no mundo, para que possam ter um olhar de esperança e de fé sobre todas as coisas. Amém, meus queridos? Amém. Como é bom nós podermos estar aqui através da ONTV Brasil 24 horas conectados. Sempre uma palavra de esclarecimento, de informação, de estudo, de motivação e de esperança para a sua vida. Fiquem bem, graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.